Fala, TID, eu preciso dar essa notícia para vocês. Acabou a TD 2025 e a gente vai levar bastante coisa na bagagem, né, garotos? Como é que foi aí essa grande experiência de cobertura, primeira missão internacional do nosso Fala TID? Pois é, foram dias intensos, especiais, né? E estou super feliz que vocês acompanharam a gente aqui nessa jornada, né? Então, há vários anos, são 18 anos de delegação, desde 2007 que eu organizo essa delegação, e estou super feliz com a consistência, e acho que esse ano a gente trouxe um patamar diferente para o nível de cobertura, para levar essas informações de volta para o Brasil, né? Para organizar isso. A gente tem vários artigos organizados no blog, então estou super feliz com esse movimento, com essa parceria aqui com a Bravende para fazer essa cobertura. Então, estou super animado para voltar para casa e colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu. E o dia aqui, esse último dia, ele costuma ser mais curto, né? Termina aí no horário da meio-dia, no almoço, mas tem uma grande plenária de encerramento, que a gente teve o best-seller, mais de 20 livros publicados em 40 países, é o Seth Godin, e ele falou de bastante coisa, e principalmente de liderança, né? De como que a gente faz para levar tudo isso para as nossas pessoas. Me chamou muita atenção dele trazer a questão do trânsito. A gente fala, o trânsito demorou, e a gente pegou muito trânsito em Washington aqui hoje, mas não, o líder é o trânsito, né? Você é o trânsito, então você precisa cuidar para você não engarrafar as pessoas também. Acho que essa comparação do trânsito, você não está preso no trânsito, você é o trânsito, né? Essa foi a fala dele. E ele falou assim que ele fez uma comparação com a circunstância, né? Ele falou assim, você não é vítima da circunstância, você é a circunstância. Então é questão de trazer essa proatividade, esse protagonismo das ações. Então acho que isso é uma das falas marcantes que foi da palestra. Ele trouxe os dados de uma pesquisa que ele fez com milhares de líderes, do que faz sentido para as pessoas no trabalho, e aí, independentemente da posição, da área, o significado no trabalho. É interessante que, diferente do ano passado, eu estava conversando com o Igor, falou-se muito da questão da humanização, mas do ponto de vista de a gente olhar para dentro, cuidar da saúde mental, diante de tanta aceleração e essa ambiguidade, né? Então, como é que a gente acelera ou coloca potência, ao mesmo tempo desacelera? Ele fez um comparativo também com o golfe e o surf, né? Então, o golfe, o esporte que demanda muito controle e vem do modelo que a gente vem evoluindo, né, de comando e controle, para o modelo que é o surf, que demanda você lidar com muito improviso. E aí ele falou, a gente precisa surfar nessa ambiguidade, que é o improviso, a imprevisibilidade, a incerteza e, ao mesmo tempo, a certeza. Como é que a gente navega nessa polaridade? E ele falou uma coisa que é sobre saber escolher qual onda, né? Que o bom surfista sabe escolher a onda que ele vai surfar. E se a gente conectar ontem com as falhas inteligentes, saber escolher a onda, qual é a onda que eu vou surfar, para poder saber se você vai mergulhar, não vai conseguir pegar o pipeline, né? Dependendo de como for. Não, e eu quero trazer uma conexão de tudo que a gente está trazendo aqui, porque falamos muito de liderança, segurança psicológica, saúde mental, inteligência artificial, mas eu saio daqui inspirado, e essa palestra trouxe também uma questão que tem a ver com o poder do protagonismo, né? Nós temos que ser o protagonista de toda essa história, né? Aprendemos muito, evoluímos em muitos aspectos, consolidamos aqui muitos conteúdos, e agora como é que eu assumo tudo isso, né? Trago isso para a minha história e faço o negócio acontecer. E isso também está muito ligado ao conceito da liderança, né? Porque você não tem que só liderar uma equipe, você tem que ser líder de si próprio. Então a história do trânsito, né? Eu sou de São Paulo, capital, uma cidade que tem muito trânsito, eu converso com as pessoas. Puxa, sabendo que existe o trânsito, como é que eu faço para me preparar? Qual é o critério? Qual é a decisão que eu preciso tomar para não deixar o trânsito atrapalhar aquilo que eu preciso fazer? Porque muitas pessoas, ao contrário disso, puxa, perdi o compromisso porque fiquei preso no trânsito. Só que sabendo disso, como é que você se prepara? Então eu saio com esse sentimento, né? De pegar todas essas informações que a gente consolidou aqui, trazer isso para a minha história e conseguir multiplicar isso, né, em prol aí do nosso segmento.
Nessa manhã eu passei um pouco numa trilha de carreira, então tinha ali uma conversa sobre ser o CEO da própria carreira. Depois eu caí em uma que é do síndrome do impostor, e eles trouxeram que 71% dos profissionais acabam tendo em algum momento da vida uma experiência de você se sentir insuficiente dentro daquilo que você consegue oferecer no trabalho, e que está perfeitamente conectado com a última que eu passei, que era sobre felicidade no trabalho. Então, se a pessoa está tendo uma experiência de que ela não sente que ela é suficiente, naturalmente ela não será feliz naquele ambiente. E nesse sentido de uma palestra, alguma conversa que você tem, se conectar com a outra, eu queria que você explicasse para a gente, que a gente falou em nenhum episódio, Igor, sobre essas trilhas que elas estão desenhadas e que isso facilita a experiência de quem vem para a TD. Tá. Só um detalhezinho antes, porque conectando com essa fala sobre a felicidade, né? Teve uma fala do Seth que ele falou assim, que do propósito de você fazer um trabalho que importa para pessoas que se importam, né? Do what matters for people who cares. Então, é bem isso. A hora que você sente essa questão de utilidade e as pessoas dando esse valor para o que você está fazendo, isso dá aquele caminho para a felicidade. É o senso de pertencimento, né? Isso, de pertencer. E aí imagina, o Brasil é um dos países que tem maior rotatividade nas empresas do mundo, sofre de ansiedade, e aí você conectando com felicidade. O papel da liderança, seja nós, como Bravende, desenvolvendo os líderes nos programas, ou até mesmo nós que somos líderes na nossa organização, né? O Igor lidera o BTD, a gente tem posições de destaque e responsabilidade para influenciar pessoas. O quanto que a gente cria esse ambiente para gerar o pertencimento, para tratar dessa questão da felicidade, porque se as pessoas não estão felizes ou não têm momentos de felicidade, não tem significado, você tem um turnover que aumenta muito. E aí ele compartilhou um dado que eu fiquei bem impressionado para quantificar, né? Que a Amazon, por exemplo, mapeou que perdeu 8 bilhões de dólares com o turnover. Então você imagina o quanto as empresas no Brasil que acabam não olhando para isso. Nós mesmos, se a gente tem turnover elevado na nossa empresa, o custo é muito, muito alto. Como é que a gente faz para aumentar a retenção e criar alternativas nesse sentido? E até estava conversando aqui com o Igor antes, falei, puxa, como é que tá as temáticas do CBTD esse ano ligado à saúde mental? Porque foi algo que me chamou muito mais atenção do que no ano anterior. Então, inteligência artificial e do outro lado, saúde mental, cuidar do eu. Olha para fora para potencializar, e o autoconhecimento, que não é nada novo. Mas o ser humano, a gente vive desafios o tempo todo, e lidar com essas competências emocionais são fundamentais. Maravilha. Falando das trilhas, depois vamos entrar nessa trilha. A gente fugiu da trilha, mas vamos voltar na trilha uma hora, hein? Tá bom, vamos voltar na trilha. São 13 trilhas que tem na TD, né? Eu até peguei aqui para colar, e a gente teve na primeira sessão uma distribuição pela quantidade de atividades nas trilhas, né? Então, ao todo são 263 atividades técnicas que se somam às atividades que acontecem na Expo, né? Aí são quase 400 atividades, porque tem muita coisa que acontece na Expo. O tema que tem mais, a trilha que tem mais palestras é de liderança e gestão, né? Desenvolvimento de gestão e liderança, 45 atividades, desenvolvimento de carreira com 41, e aí design instrucional, quase metade, 24. Né? Então, os dois principais temas, desenvolvimento de carreira e desenvolvimento de liderança, é o que tem bastante aqui. E isso conecta muito com essa questão do autoconhecimento, porque frente à inteligência artificial, o autoconhecimento, o que nos faz humanos, é o que vai ser o diferencial para a gente poder navegar isso daí. Isso daí ficou muito claro, né, tanto no conteúdo das palestras, como na quantidade de atividades e na proporção das atividades. E você sabe que, eu estava pensando aqui, o ser humano, nós somos muito complexos. A gente tem nossos sistemas autônomos, a gente respira, tem um monte de coisa acontecendo aqui no nosso corpo. Então, acho que quanto mais a gente olha para fora, que tem a ver com a inteligência artificial que potencializa coisas, mais a gente tem que olhar para dentro para a gente ter domínio do nosso corpo, da nossa mente, domínio do que é o potencial do ser humano, para que a gente possa continuar evoluindo como espécie, né? como ser aqui integral. Não, e é importante porque falou-se muito aqui sobre inovação, falou-se muito sobre crescimento, sobre aceleração, e se a gente não olhar para dentro, né, de uma forma profunda, Carlos até comentou, puxa, isso não é nada de novo.
Eu sei que isso não é nada de novo, mas as pessoas têm dificuldade em olhar para dentro. Então a gente precisa falar cada vez mais sobre essas questões, porque senão o ser humano ele pira, basicamente, né? Se hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, se hoje as pessoas cada vez mais tomam remédio para lidar com depressão, com ansiedade, e isso é um dado que me assusta bastante, e se ao mesmo tempo a gente tem a inteligência artificial, a gente tem um avanço da tecnologia, entre outros elementos, ali cada vez mais pegando fogo, vamos dizer assim, se a gente não sincronizar isso, né, porque eu vejo que toda a tecnologia está num avanço e o ser humano ficando cada vez para trás. Então a gente precisa equilibrar isso cada vez mais. E isso é emergencial na minha opinião. A essência é a mesma do que os orientais já tratavam, yin yang. Né? Você tem o frio, você tem o calor, você tem os opostos. O que acontece é que a gente vai ganhando sofisticação, porque a gente vai tendo mais acesso. Aí o acesso vai fazendo com que a gente tenha que cada vez mais aprender novas coisas e também aprender a desaprender. Puxa, é muito curioso. E se você, Elis? Eu falei, passei nessas 3 trilhas hoje bem interessantes e isso que eu percebi mais, assim, em termos de ATD, o quanto uma coisa se conecta com a outra. São muitas camadas, acho que a gente vai viver dias ainda para decantar essas informações e para fazer isso se tornar o aprendizado, e a minha preferida foi sobre o aprender dói, né, no Pain No Gains. Então, eu acredito que a gente vai precisar de mais dias para isso continuar reverberando. Precisamos falar de uma plaquinha linda que acontece só no último dia da ATD, que mata a nossa curiosidade. Todo mundo pergunta quantos brasileiros estão aqui na delegação, quantas pessoas vieram. Né? Tem 2 coisas diferentes, né? Tem a delegação, que são as pessoas que se inscrevem através do código que a BTD tem, que providencia para ter descontos na inscrição e facilitar o processo. E tem algumas pessoas que vêm diretamente, né? Ou que são palestrantes, ou que vêm só para exposição, ou que vem, não conhecia a delegação e vem direto. Então tem um universo. Ou que vem como imprensa, como a gente. Ou que vem como imprensa, como nós viemos. Então estamos fora da delegação. Então a delegação teve 45 pessoas, né? Mas de brasileiros, eu fiquei super feliz, são 97 brasileiros. Então a gente só fica atrás de Canadá, que aqui do lado o pessoal vem de carro, que é Coreia do Sul e Japão. E esses 2 países, eles têm muito incentivo governamental para fazer isso. Então, as empresas têm incentivos para trazer as pessoas. E eles trazem, normalmente, somente a Coreia, é até interessante, eles trazem muita gente jovem. Né? A questão do investir na educação desde cedo. Então, o incentivo para essa participação é de pessoas que venham jovens, né? Venham gerentes mais básicos para eles se desenvolverem e terem uma perspectiva nova de mercado. Então, e em 4º lugar o Brasil, com 97 brasileiros. Então, é muito legal, fiquei super feliz com essa resposta. Isso é incrível, e aí quando a gente avalia essa informação que você trouxe de ter um incentivo na educação mais jovem, a gente vê que no nosso grupo a gente tem profissionais mais sêniores. Boa parte consultores. E que são consultores que já pensam em educação há muito tempo e que despenderam de recurso próprio para estar aqui. Então, imagina se a gente tivesse uma possibilidade de incentivo que a gente não faria com a educação brasileira. O esforço desses 97 brasileiros que vieram para cá é um esforço muito grande. É um esforço que a gente precisa reconhecer, né? Porque é viagem, aéreo, são várias horas de voo, são hospedagem, que é uma hospedagem que é cara, é a taxa do dólar que realmente complica. Então tem uma série de fatores que são complexos, mas parabéns aí para esses 97 brasileiros que estão com a gente aqui no... E até a própria paralisação do trabalho nos dias que está aqui. Perfeito. Porque a gente não contabiliza isso, mas você não está em férias, você está a trabalho, mas estando a trabalho você não consegue seguir com as suas atividades rotineiras. Vamos aproveitar então, já que a gente está tendo esse orgulho de ser brasileiro, vamos aproveitar para fazer o nosso momento de agradecimento, porque eu acho que tem muita gente envolvida para a gente conseguir fazer essa cobertura. Começando aí pelo Marquinhos, que está filmando, segurando essa câmera pesada e aqui travando para a gente não tremer. Tem o Nicolas também, que deu tanta dedicação aí para esse suporte para nós, que está aqui quietinho, escondido, mas como trabalhou esse Nicolas, e tem também toda a nossa equipe do Brasil, lá da Bravend, da BTD, dando suporte, principalmente aí para fazer com que dentro da tecnologia a gente tenha uma melhor experiência para quem nos acompanha. E vocês, quem vocês querem agradecer? Quero agradecer ao nosso time da Bravend lá no Brasil, bastante gente nos apoiando à distância, né? Eu falo à distância fisicamente, mas conectados.
e agradecer a vocês, porque Nossos foi parceiros, foi bom. muito legal estar vivenciando essa experiência. É engraçado que a gente chegou altamente com muita energia. Eu continuo motivado, mas uma motivação menos para fora e mais para dentro. Não sei a sensação de vocês. Chegou e falei, nossa, e você brincou, falou decantar, porque agora, puxa, precisamos decantar para organizar as informações e a gente sai daqui mais repleto de informação e que nós vamos conectando. E acho que esses bate-papos que a gente teve aqui ajuda a criar conexões neurais entre a gente e o bate-papo que a gente teve com os brasileiros também foi muito legal. Então agradecer a todos os brasileiros que estão aqui, né? Não vou falar nome, que são muitos, todos os momentos que foram muito interessantes e às vezes é na porta do banheiro, é saindo da palestra, é no happy hour, é tomando um café. Então todas as conversas com quem está aqui, e são pessoas que estão aqui num nível de abertura muito grande e estão aqui para querer desafiar o status quo no Brasil. As pessoas estão aqui, não estão aqui, tô lá só para pegar uma informação, não. São pessoas que de fato fazem a diferença, que geram desenvolvimento e geram muito impacto no mercado brasileiro. Porque se for pegar um consultor que está aqui, se perguntar para ele quantos milhares de líderes um determinado consultor não treina, ou quantas pessoas uma tecnologia que uma empresa que está aqui disponibiliza, que dá acesso para muita gente ser treinada. Então, tem um impacto. Quando você falou, eu falei, não tinha parado para pensar no tanto de investimento que esse grupo fez, mas o quanto de valor que esse grupo não consegue gerar no mercado brasileiro e em outros lugares do mundo. Show. Eu não quero ser repetitivo, né? Agradecer a Bravend, ao Igor, à BTD, aos brasileiros, mas eu quero agradecer a Deus também pela oportunidade, né, da gente poder estar aqui, né, com todos esses elementos que você colocou, dólar, viagem longa, hospedagem. Então, eu entendo que nós somos privilegiados de ter essa oportunidade de poder representar, principalmente quem está no Brasil, né, para levar essas tendências e poder multiplicar. Então, assim, eu agradeço essa oportunidade, foi valioso para mim, né, como para você, Liz, pela primeira vez aqui, acho que foi um divisor de águas. Eu acho que existe o Marcel antes de uma TD e o Marcel a partir de agora. Então, saio daqui muito feliz e agradecido por todos os movimentos. Lembrei de mais uma coisa aqui, Marcel. Quero agradecer a minha família por poder nos dar todo o suporte e, vou dizer por mim, por eu estar aqui tranquilo, sabendo que minha esposa está lá com as crianças e me apoiando a vir para cá, porque a gente acaba ficando longe da família em momentos importantes. Tem gente que estava aqui, que tem familiar que está fazendo aniversário e aí você acaba tendo que abrir mão de uma coisa para conquistar outra. Então a minha base é o que eu agradeço aqui. Então obrigado, amor, te amo, viu? É isso aí. Eu também quero agradecer a minha família, que também está lá em casa resolvendo as coisas, dando permitindo que a gente esteja aqui, agradecer a oportunidade de estar aqui mais um ano, né? É a 20ª TD, né? Como a gente já falou no outro episódio, então cada ano tem uma camada diferente, tem uma oportunidade de conectar. Pô, tirei uma foto com a Amy Edmondson aqui nessa Global Village, nessa mesma sala que a gente está, nesse mesmo espaço que a gente está. E não gravou com ela, então ele vai ter que encontrar com ela de novo, vai ter que ter outra só para poder gravar. É isso aí. E uau, vamos jogar. toda a equipe da BTD que está aí, ó, correndo muito para resolver, para fazer o CBTD acontecer. Estou super confortável de estar aqui, porque eu sei que vocês estão fazendo o melhor trabalho, estão fazendo a melhor performance para daqui um mês entregar o melhor CBTD de todos os tempos. E a gente vai estar lá cobrindo, hein? Opa, estaremos lá. No mínimo com essa mesma qualidade. Eu também agradeço a minha família, ia dizer isso porque de verdade eu tenho um filho que fez aniversário durante a ATD e é algo que realmente é significativo para nós, mas pelo próprio compromisso que a gente tem de poder fazer isso com qualidade. Chegamos aqui, como disse o Carlos, a gente chegou fogueira, tá? E a gente está saindo brasa daqui, é isso? É isso aí. De novo, muito obrigada por terem me escolhido para estar aqui com vocês. Muito bom, valeu. Obrigada, pessoal. Tchau. Valeu. Valeu, obrigado.